Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo em relação ao nosso estudo aqui de interpretação bíblica básica do Evangelho de Marcos. Rapidamente eu quero passar os textos com vocês e também fazer alguns comentários sobre eles. O intuito então desse estudo é compreender de uma forma básica o que diz esse Evangelho. Também gostaria de ressaltar que é muito importante que vocês peçam o auxílio do Espírito Santo na compreensão da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, para que nós possamos de fato entender o que Deus está falando, nós precisamos, primeiramente, depender do Espírito Santo. Então, nós precisamos depender de Deus para nós entendermos o que de fato a palavra dele está nos revelando. Então esse ponto é indiscutível, né? Nós precisamos orar em cima daquilo que está escrito aqui. Nós precisamos orar e pedir direção a Deus. Senhor, fala comigo através da sua palavra, em nome de Jesus. Também é muito importante que você leia com bastante atenção, releia o texto, quantas vezes for necessário. Não entendi, você pode fazer a pesquisa da palavra que você não compreendeu. Hoje nós temos assim uma facilidade muito grande de estudar, porque nós temos acesso, pelo menos a maioria das pessoas tem acesso de alguma forma à internet. Se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo é porque você tem acesso à internet, você está tendo acesso a ele por meio de algum formato digital. Então, na mesma internet nós conseguimos sites de dicionários, de sinônimos, nós conseguimos sites com bíblias, né? Então, nós temos uma infinidade aí de instrumentos que podem nos ajudar nessa tarefa de compreender as Escrituras. Então, é muito importante esses dois pontos, o fato da oração e também o fato de uma leitura bem cautelosa, bem cuidadosa da palavra de Deus e também o esclarecimento de dúvidas, né? Então, além das palavras que você possa encontrar aí e da língua portuguesa que você porventura não conheça, então não pare de ler a Bíblia porque você esbarrou numa palavra que você não conhece. Então é muito comum as pessoas começarem a ler a Bíblia e desanimarem por dois motivos. Primeiro, talvez assim seja o que as pessoas mais falam: eu não entendo nada do que eu leio. E de fato, é por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Primeiro, nós precisamos de direção de Deus para a gente entender o que está aqui. E segundo, nós não podemos nos conformar com uma simples leitura. A gente tem que mergulhar no texto, a gente tem que ler, a gente tem que reler, a gente tem que pesquisar palavras. É muito importante também, por isso que eu me coloquei à disposição. É muito importante que vocês tirem as dúvidas de vocês. Isso é muito importante. Nós temos, aí fica no segundo passo, aí não é o intuito desses vídeos, mas nós temos comentários bíblicos, nós temos livros que ajudam a entender melhor, tá? E nós temos também, cada um tem na sua igreja, escolas bíblicas, cultos de ensino, enfim, nós temos aí um leque de possibilidades para a gente compreender melhor o texto, mas não deixando de lado a compreensão necessária através do Espírito. Vamos lá. Então, esse ponto, né, que eu queria enfatizar dessa dúvida, mas antes de entrar no texto, um outro ponto assim, que as pessoas esbarram muito, além do fato de dizerem assim, eu não entendo nada do que eu estou lendo, é o fato de ler achando que naquela primeira olhada para a Bíblia a pessoa já vai entender tudo e as coisas vão se esclarecer e Deus vai falar com ela. Deus, ele fala através da sua palavra. Isso é indiscutível. Deus, ele está falando aos nossos corações através da sua palavra. Quer ver um exemplo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Deus fala comigo através desse versículo? Deus fala com você da sua maneira. Deus fala com você
da maneira como ele quer ministrar. Mas, por exemplo, comigo, Deus fala através do sacrifício de Jesus. Comigo Deus fala, cara, Deus ele me ama tanto que ele se entregou, levou sobre si os meus pecados. Cara, os meus pecados. Então, eu não posso parar quando eu peco, eu não posso parar a minha vida, eu não posso fugir de Deus quando eu erro. Porque Deus me ama, Deus, ele enviou Jesus para isso. Então eu preciso me arrepender e seguir minha caminhada com Cristo. Olha só, Deus falou comigo. Você está entendendo? O que mais? Da mesma maneira, em cima desse mesmo versículo, cara, Deus, ele me ama. Então eu não posso ficar usando a minha liberdade, o amor de Deus para poder pecar. Eu não vou falar que... Eu não vou simplesmente pegar isso, pegar a verdade de que Deus é amor, pegar a verdade de que Deus, ele me dá liberdade e usar essa liberdade para pecar. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, não usar a liberdade para pecar. Percebe como a palavra de Deus, ela fala não só através daquilo que está escrito, mas Deus ele traz através do Espírito a revelação da palavra. Né? Então, esses dois pontos são muito importantes. Então não desista. Leu, não entendeu? Continue. Persevere em cima do texto. Percebeu que precisa de um auxílio? Não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta desprovido de inteligência. Né? Que as pessoas falam, esse negócio de ler Bíblia não é para mim. Nós precisamos ler Bíblia. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, estou usando mais um texto para vocês entenderem, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, não adianta eu falar bonito se de fato, como o próprio Senhor diz, e João Batista também fala, eu vou conhecer a árvore pelos frutos. Ou seja, o que de fato eu externalizo através do meu relacionamento, aquilo que de fato o meu caráter é o que vai prevalecer. Se eu tenho um caráter horrível, se eu tenho um caráter mau, se eu tenho um péssimo caráter, se eu sou mentiroso, se eu sou uma pessoa que se não tem verdade no meu coração, e Deus ele não vai se alegrar de mim. Mesmo que eu fale bonito, Deus não vai se alegrar do meu coração, porque há mentira dentro do meu coração, porque há desonestidade no meu coração, porque não há sinceridade minha para com Deus, entendeu? E principalmente nas minhas relações também, né? Porque o Senhor ele traz aqueles dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se não há verdade em mim, o Senhor não vai trabalhar. Então, nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos ter direção de Deus e não sermos enganados diante das propostas que surgem aí com o passar da nossa caminhada cristã. Né? Então, dando continuidade, eu gostaria de fazer um comentário a respeito de Marcos capítulo 2, mas principalmente eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: sempre quando vocês forem ler a palavra de Deus, prestem atenção nos blocos que estão contidos no capítulo. Então, por exemplo, por gentileza, abra sua Bíblia comigo para que você possa entender isso que eu vou falar, senão vai ficar muito confuso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Se quiser, pause esse vídeo, procure a sua Bíblia com calma. Marcos capítulo 2, olha só que interessante. Do verso de número 1 até o verso de número 12, nós vemos o escritor aqui, Marcos, tratando de um tema. Na minha Bíblia, o título desse bloco de versículos aqui, do 1 ao 12, tá assim, ó: Jesus perdoa e cura. Então, ao ler esse título, eu já imagino que Jesus, ele perdoou algum pecador. É meio óbvio isso que eu estou falando, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Que às vezes o óbvio, ele passa desapercebido. Né? Então a gente pula o óbvio, sendo que o óbvio poderia nos explicar muita coisa. Então aqui o título fala isso. Então Jesus, eu já deduzo que Jesus vai perdoar e ele vai curar alguém.
ok? Principalmente em qual bloco aqui de versículos? Do 1 ao 12, a gente vai encontrar isso. Jesus perdoando e Jesus curando. É muito importante que você entenda que as histórias não estão desconectadas. Todas as histórias que são colocadas aqui dentro do Evangelho, dentro principalmente do Evangelho que nós estamos estudando, que é o Evangelho de Marcos, elas não estão desconectadas, elas estão conectadas. É que, obviamente, o escritor Marcos, ele traz de uma forma sucinta, inspirada por Deus, claramente, mas de uma forma resumida, o ministério de Jesus. Partindo do primeiro ponto, que é o que nós conversamos no vídeo passado, que eu falei para vocês no vídeo passado, Marcos ele parte do início do ministério de Cristo e também da voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, ou seja, João Batista. Ele parte de João Batista, parte do início ministerial de Cristo, ali, através do batismo, através da tentação, e o início de seu ministério na região da Galileia, como eu disse a vocês, no norte de Israel, e termina o seu evangelho, né, acompanhe comigo, folheando, que é sempre importante você folhear também, para você ter uma ideia de que o evangelho ele não é fracionado, mas sim é um resumo único daquilo que Cristo fez e daquilo que diz respeito à pessoa de Jesus. Mas principalmente aquilo que Deus quer falar aos nossos corações através desse livro, através desse evangelho. Então, começa com essa história de João Batista e de Jesus e termina lá no capítulo 16 com a ressurreição de Jesus. Jesus já havia ressuscitado, ele aparece. O texto diz que ele aparece aqui primeiro a Maria Madalena, posteriormente aos discípulos, ele dá uma direção aos discípulos a respeito do que eles deveriam fazer a partir daquele momento, em que Jesus não estaria mais fisicamente em carne, encarnado com eles, mas ele estaria em espírito. Isso é cumprido em Atos dos Apóstolos, quando há o derramar do Espírito Santo. E aqui eu também já quero fazer uma colocação muito importante. Entrando naquilo que eu disse no vídeo passado. A Bíblia é uma história só. E dentro dessa grande história, que é a história de redenção, de salvação, a história de perdão de Deus para com o ser humano através de Cristo, o Senhor ele tem várias outras histórias que se complementam e se fundem nessa grande história. Então, percebe que há uma amarração, por assim dizer, há um vínculo entre o desfecho de Marcos e o que acontece lá em Atos. Percebe? O finalzinho de Marcos, bem como o final de João, de Lucas e de Mateus, os 4 evangelhos, que falam sobre Jesus, a biografia de Jesus, estão amarrados com aquilo que está escrito em Atos, capítulo 1, capítulo 1 e no capítulo 2, que é a promessa de que o Senhor ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que ajudaria os discípulos, ajudaria todos aqueles que posteriormente passariam a crer. No caso, eu e você, nós estamos nesse grupo de pessoas que creram. O Espírito, então, ele foi enviado para nos ajudar, nos consolar, nos confortar, mas também, como diz o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, não somente o Espírito nos consola, não somente o Espírito nos dá força em situações onde nós não encontramos forças humanas, o Espírito nos conforta, nos consola, nos dá essa força, mas também o Espírito Santo nos revela o nosso pecado. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, ou seja, de que nós precisamos de Cristo.
para a nossa salvação, senão não é possível ser salvo, e também do juízo. Deus, o Senhor, ele voltará, Jesus voltará. E quando ele voltar, então ele estabelecerá o seu reinado. Então ele voltará como juiz. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer falar aos nossos corações, não só nos confortando, mas também nos confrontando. Isso é muito importante. O Senhor, ele fala no conforto, mas ele também fala no confronto. Então há uma amarração, há um vínculo entre os evangelhos e aquilo que está em Atos, bem como, logicamente, há claramente um vínculo entre a pessoa de Jesus, a encarnação de Jesus, ou seja, Jesus, quando ele veio para a Terra, ele cumpriu profecias do Antigo Testamento. O fato dele nascer em Belém é uma profecia do Antigo Testamento. O fato dele nascer de uma virgem é uma profecia do Antigo Testamento. Enfim, o fato dele ter sido abandonado pelos discípulos é uma profecia do Antigo Testamento. Ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ou seja, existiam profecias no Antigo Testamento que falavam sobre Cristo. Então, a Bíblia é uma só. Não existe uma parte mais importante e outra menos importante. A Bíblia é uma só. É que foi escrita ao longo de muitos anos por vários homens, mas a direção era uma só. Era a mesma direção, a direção de Deus, do Espírito Santo. Então eu achei válido fazer essas colocações nesse vídeo, ressaltando que o intuito é o capítulo 2 de Marcos, mas eu achei importante fazer essas colocações porque são dúvidas e são dicas, digamos assim, que vão auxiliar e muito na compreensão e na leitura da palavra. Também é muito importante, assim, hoje nós temos um grande leque de Bíblias, de traduções, de linguagens, inclusive algumas que facilitam a leitura corrente, né? Você começar a ler e ir lendo como de fato um livro e você ir seguindo ali a leitura, flui, né, a leitura. Existem Bíblias, hoje você consegue, na internet, você consegue colocar lá, Bíblia, um exemplo. A que eu uso nos estudos é a versão King James. Hoje a gente consegue colocar no Google Bíblia King James Online. Você consegue acessar um site com a Bíblia no seu celular ou no seu computador. Você consegue acessar essa Bíblia na internet. É óbvio que é muito interessante que você tenha a Bíblia impressa por dois motivos. Primeiro, porque a internet, ela, ao mesmo tempo que nos ajuda muito com essas informações, pode correr o risco de trazer algum texto aí com algum erro de escrita. Então é bom sempre você conferir em outras fontes, de preferência uma Bíblia física. E segundo, você pode, na sua Bíblia, fazer anotações. Você pode grifar textos que você acha interessante, que você acha importante, e você pode escrever, né, fazer algum comentário da sua maneira. Então, nós temos essas duas vantagens em relação à Bíblia física. Óbvio que os erros eles podem acontecer, mas muito pouco foi relatado a respeito de erro de impressão. Pode acontecer, mas o risco é menor do que na internet. Então, é muito interessante isso. Na Bíblia King James, nós temos uma certa facilidade no fluir aí da leitura, como em outras traduções também de linguagem contemporânea, como por exemplo uma tradução chamada NVI, que é a Nova Versão Internacional. Também facilita. Existem outras traduções que também são muito boas, que é a Almeida, revista atualizada, revista corrigida, né? Então Almeida, quando você olha lá, Almeida, você pode adquirir uma Bíblia com uma boa tradução também. Então vai depender do seu gosto. Eu acredito que palavras que nós não vamos entender, nós vamos encontrar em qualquer tradução. Nós não podemos fugir disso. Pelo contrário, quanto mais você exercitar a sua linguagem, quanto mais você exercitar
o seu vocabulário e pesquisando essas palavras que você não entende dentro da Bíblia, melhor é para você, né, na compreensão aí da mensagem. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo aqui para que você possa, uma terceira parte, para que você possa acompanhar juntamente comigo a continuidade do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu achei importante fazer essa leitura com você, para que você pudesse ter uma noção um pouco mais ampla de alguns aspectos aí da Bíblia, de algumas versões, de leitura, de separações aí de conjuntos de textos. Então eu vou fazer um outro vídeo agora, que são para não ficar muito extenso, dando continuidade a essa explicação, e nós vamos entrar aí propriamente no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Até mais.